Som. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A oportunidade que nós temos de cantar louvores ao Senhor. A oportunidade que nós temos de orar ao nosso Deus e sermos edificados através da palavra. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos ter o nosso tempo de oração. Aí na sua oração, agradeça ao Senhor pela bênção da vida, pelo cuidado do Senhor para conosco, a oportunidade que nós temos de orar. Então fale com Deus aí no seu lugar por alguns segundos, enquanto vamos iniciando aqui o nosso culto. Você aí também na sua casa, acompanhando essa transmissão, vamos ter aí o seu tempo de oração também, de preparo, para juntos adorarmos ao Senhor. Ore a Deus aí no seu lugar. Senhor Deus de graça, Deus de misericórdia, nesta noite nos reunimos mais uma vez para cantar louvores ao Senhor, para adorar o Teu santo nome, reconhecermos como igreja que só Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado pelos meus irmãos que aqui chegaram, para que juntos pudéssemos cantar a Ti. E aqueles que não puderam vir, aqueles que estão nos acompanhando e cultuando conosco em casa agora, e aqueles que assistirão depois, que o Senhor derrame as mesmas bênçãos sobre cada um, ó Deus. Prepara, Senhor, o nosso coração e nos ajude a termos um coração grato. Te louvamos por tudo, meu Pai. Te adoramos nesta noite, iniciando esse culto, porque fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquemos em pé, meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor juntos nesta hora, vamos cultuar ao nosso Deus. Solte a sua voz e louve ao Senhor conosco, vamos cantar ao nosso Deus.
Louvado seja o Senhor, amém? Amém ou não? A máscara atrapalha de dizer amém. Eu sei que você está dando um amém bem forte aí, é a máscara, tá? Pode usar esse subterfúgio aí, ficar tranquilo. Nós vamos orar, irmãos, louvando a Deus, como sempre fazemos, e como fizemos pela manhã, agora também, agradecendo a Deus pela sua vida, que está conosco, que é Pai. Louvado seja Deus, porque nós passamos hoje um domingo, um dia especial, Dia dos Pais, e nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado, porque podemos cantar essas verdades aqui hoje à noite. Podemos declarar que o Senhor é poderoso para transformar o mundo. E que mesmo diante de uma pandemia, na hora que o Senhor quiser, o Senhor muda essa situação. Porque o Senhor é poderoso para isso. Queremos declarar que somente o Senhor é Deus. E que somente o Senhor é o único, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, te louvamos, como fizemos pela manhã, pelos pais da nossa igreja. Todos os teus filhos que o Senhor deu a bênção de ser pai, que o Senhor continue derramando graça sobre cada um deles. Muito obrigado por aqueles que chegaram agora à noite para adorarmos juntos aqui no prédio da igreja e pela nossa igreja reunida em tantos lugares nessa noite que estão nos ouvindo, que a tua palavra alcance os nossos corações. Oramos, meu Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Sentai-vos, irmãos, como temos anunciado, mantemos as portas laterais abertas, assim você pode usar banheiro e água pelas laterais, sem precisar sair lá pela frente. Também, lembrando a vocês que já começamos na quinta-feira a nossa escola bíblica, lá no Face, acho que já foi corrigido, porque mudou para quinta-feira, e a irmã colocou escola bíblica dominical, EBD, aí eu falei para ela, não, é só escola bíblica, porque não é mais domingo. Estamos aí inovando, estamos aí tentando acompanhar essa sequência, e como nós temos uma continuidade de estudos, então às quintas-feiras deixou de ter aquele devocional, Luz para o Meu Caminho, e substituímos pela escola bíblica. Então, como é que ficou a nossa semana? Terça-feira, 8 da noite, às 20 horas, nós temos a nossa devocional, Luz para o Meu Caminho. Na quarta-feira, você recebe na sua casa o culto de oração, para que você possa fazer com a sua família. Na quinta-feira, às 20 horas, temos então a nossa escola bíblica, onde juntos estamos aprendendo sobre disciplina bíblica ou disciplina na igreja. Domingo, 9h30, nosso culto, e 18 horas, o mesmo culto que temos pela manhã, um público diferente. E esse culto das 18 horas, temos então a transmissão para aqueles que estão em casa. E se você tem qualquer dificuldade com o seu trabalho para a escola bíblica, para que você não fique tão longe do que os outros estão aprendendo, fica gravado. Então, qualquer hora que você quiser, entra no Face da igreja, lá está a aula gravada e você pode colocar em dia aí aquelas que você, porventura, perdeu. Ok? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, ou dar continuidade à pregação de domingo passado. Como dissemos, nós estamos dividindo a mensagem em duas partes, porque o texto bíblico, e quando você trabalha com 1, 2, 3 capítulos, não dá para você fazer tudo em 20, 30, 40 minutos, a gente precisa de mais tempo. Então, para não perdermos aí o conteúdo da palavra de Deus, estamos usando essa logística aí de dividir em duas partes a mensagem. Pregamos domingo passado, começando em Gênesis 37, e eu quero partir de novo de Gênesis 37, versículo 2, e eu gostaria que você gravasse esse detalhe de Gênesis 37,
versículo 2, que nos diz assim, essa é a história da família de Jacó. Gênesis 37, 2. Foi o texto que iniciamos no domingo, e eu quero somente o início do versículo 2 para relembrar a você do que é que estamos falando. Estamos falando sobre olhando a vida diante da pandemia. Como é que estamos olhando a vida diante dessa novidade? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Grave essa informação. José tinha 17 anos. E aí falamos no domingo passado sobre a vida de José como um gráfico ou como uma montanha russa, como um trenzinho que sobe e desce. E paramos no domingo passado deixando José numa situação tranquila. Ele estava lá, a montanha subiu outra vez e José estava tranquilo ali, apesar de ter sido vendido como escravo, mas ele encontrou graça, e o que frisamos domingo passado é que José estava na casa de Potifar e José foi abençoado, e o que frisamos muito domingo passado é o que diz o capítulo 39, versículo 2, que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E o fato do Senhor estar com José, a vida de José começa a melhorar. E vocês vão lembrar do que eu mencionei, que José estava muito bem. Mas há um ditado popular que quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Muita gente diz isso. Mas na história de José é diferente, porque o diabo não veio, mas mandou a secretária. Porque o texto diz que José tinha um problema muito sério. E talvez não seja o seu, hoje à noite aqui. De manhã eu disse que nossa igreja não tinha ninguém com esse problema. Nenhum dos homens tinha esse problema de José. Porque o texto diz que José era bonito. Esse foi o fator complicador. Ainda bem que nós não temos esse problema. Os homens que estão aqui hoje à noite e aqueles que estão me ouvindo estão tranquilos quanto a isso. José tinha essa dificuldade. José era bonito. E onde é que lemos isso? Agora sim, abra sua Bíblia em Gênesis 39. Gênesis 39, a partir do versículo 6. Gênesis 39, a partir do versículo 6. Essa era a situação de José. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Ele, Potifar, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. José chamou a atenção da mulher de Potifar. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Até aí não tinha problema, porque era um costume daquela mulher. Mas o texto diz: mas ele se recusou. Irmãos, é justamente aqui que a montanha-russa começa a descer na vida de José. Quando José se recusa a deitar-se com aquela mulher, era comum. Aquela mulher, José não seria o primeiro e talvez não seria o último.
Todo mundo ali naquele reino já sabia da fama de Potifar. Potifar já andava, digamos assim, com a cabeça meio pesada e com dificuldade de entrar em lugares onde era mais baixo, porque aquela mulher tinha o costume de já se deitar com outros homens. E como é que a gente chega a essa conclusão que essa mulher tinha já esse costume? Porque em Gênesis 39, versículos 20, diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Todos nós conhecemos a história. José não aceitou deitar-se com aquela mulher. E eu quero lembrar a você que, assim como falamos na semana passada, que o Senhor era com José, nesse momento José mostra que ele também estava com o Senhor. A frase que José usa não é que ele iria trair a Potifar, não é que ele iria simplesmente deitar com aquela mulher, mas a frase que José usa: porventura pecaria eu contra o meu Senhor? Então observe que não era só o Senhor que estava com José, mas José também andava com o Senhor. E como é que nós sabemos que Potifar já desconfiava da sua mulher? Porque, irmãos, naquela época, qualquer pessoa que chegasse perto daquela mulher, com certeza, ele não seria lançado na prisão. Isso era para que José fosse morto. José seria apedrejado, José seria simplesmente assassinado. A mulher disse que José tentou agarrá-la. Então, Potifar poderia matar a José, mas Potifar resolve lançar José na prisão. Por quê? Porque Potifar era bonzinho? Não, irmãos. Tem um outro detalhe interessante aqui. Diz que mandou buscar José e lançou-o na prisão. Qual prisão? Qualquer prisão? Não, olha o detalhe do texto. Diz que mandou lançar José na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. Mas José não era prisioneiro do rei. José ficou na prisão. Mas eu quero que você não perca a linha que começamos a traçar no domingo passado. José não foi morto, não foi apedrejado, não foi assassinado. José não foi lançado em qualquer lugar, mas foi lançado na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Por que tudo isso está acontecendo com José de forma diferenciada? Tudo está ligado no que falamos na semana passada, porque o Senhor estava com José. Irmãos, não podemos esquecer que a nossa história, ela é escrita por um Deus poderoso, que muda quaisquer circunstâncias. Não era isso reservado para José aos olhos humanos, mas Deus estava escrevendo não só a história de José, mas a história de todo o povo de Israel. Observe, versículo 21 do capítulo 39. Veja que interessante. O texto diz: mas o Senhor estava com ele. De novo, o Senhor, porém, estava com José. E por que o texto está insistindo com isso? Porque diz assim: o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. O Senhor o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O Senhor estava com José. E o Senhor, então, trata José com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Detalhes, detalhes, detalhes. A montanha da vida de José desce outra vez. O carrinho desce ao fundo, vai de novo, não ao fundo do poço, mas ao fundo de uma prisão. Desce de forma vertiginosa. Mais uma vez podemos ler: o Senhor estava com ele. Mas não só isso. O Senhor o tratou com bondade e lhe deu a simpatia do carcereiro, alguém que iria cuidar bem de José.
E aqui eu quero abrir um parênteses com você. Porque Deus estava tratando José com bondade. E para que Deus tratasse José com bondade, Deus precisou mover o coração do carcereiro. Irmãos, olha que notícia maravilhosa. Quando Deus está escrevendo a história da sua vida, Deus vai mover o coração de tantas pessoas para acrescentar bondade na sua vida. Deus vai lidar com qualquer pessoa que Ele queira, para que possa conduzir a sua vida do jeito que Ele quer. Como é gostoso lembrarmos que Deus estava providenciando alguém que iria cuidar de José. Deus moveu o coração do carcereiro para que ele tivesse simpatia com José, porque Deus estava escrevendo a história de José. Nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que Deus tratou você com bondade. Eu tenho certeza que Deus tem tratado a sua vida com bondade. E como é que Deus tem tratado a sua vida com bondade? Deus tem usado pessoas para lhe abençoar. Isso é tratar com bondade. Isso é Deus mover tantas situações para que você tenha simpatia de alguém. Quantos instrumentos Deus tem usado para cuidar de você nesse momento difícil? Em que talvez a montanha russa da sua vida chegou lá embaixo. Quantos momentos em que você pensou que não teria solução, mas o Senhor que estava com José é o Senhor que está com você, é o Senhor que age com bondade na sua vida e é o Senhor que usa pessoas para ter simpatia com você. Já deve ter acontecido contigo, de algumas vezes, você quase não dormir à noite de ansiedade para o outro dia, seja por uma entrevista de emprego, seja por uma resposta de uma reunião, seja por uma proposta qualquer, e você ficar naquela agonia, e você chegar pela manhã e começar a pensar, o que é que eu vou falar lá, como é que eu digo, como é que eu me comporto, o que é que eu visto, como é que eu faço, o que é que eu vou, e você fica nessa confusão mental, e você vai para aquele compromisso, e quando chega lá você olha, e é incrível como Deus já foi à frente, e já preparou todas as coisas, e você se depara com pessoas com o coração quebrantado, que não são crentes, mas Deus está usando para ser benevolente para contigo. E às vezes você volta e fala assim, meu Deus, nem eu esperava que fosse desse jeito. É porque antes que José chegasse na prisão, Deus já tinha chegado primeiro. Antes que você chegue em qualquer lugar na tua vida, entenda hoje à noite que Deus já chegou lá primeiro. É Deus quem está escrevendo a história. E Deus move todos. Vocês já devem ter ouvido a história da mulher que orava todo dia pedindo para que Deus desse pão, né? E um ateu ouviu ela orando e resolveu fazer uma brincadeira. E aí o ateu vai lá e quando ela fecha os olhos, começa a orar, esse ateu desce um pão pelo telhado. E aí quando ela abre os olhos da oração, lá está o pão. E ela então agradece a Deus pela resposta da oração. E o ateu sai rindo e se divertindo, porque estava tirando sarro daquela irmã. E depois de uma semana levando pão para ela, a brincadeira ficou sem graça. E um dia ele bateu na porta dela ao final da oração e ela estava lá agradecendo ao Senhor pelo pão. E ela abriu a porta, pois não, Senhor? E ele disse, é porque eu tenho acompanhado você todo esse tempo, essa semana toda, e você tem orado pedindo pão, e depois você agradece a Deus. Deus não existe, quem traz pão para você sou eu. Ela disse, o Senhor me desculpe, eu quero te agradecer pelo pão que o Senhor trouxe, mas Deus existe sim. E esse Deus é tão poderoso que quando Ele manda, até o diabo obedece. Irmãos, não tem nada que esteja fora do controle de Deus. Eu vibro lendo esse texto, que antes que José chegasse ao cárcere, o texto diz que Deus usou de bondade para com ele, e foi Deus quem concedeu simpatia do carcereiro
para com José. A solução sempre virá de Deus. Deus é contigo e Deus está escrevendo a sua história. Não se preocupe, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como será a próxima semana, mês ou ano, mas eu quero que o seu coração descanse no Senhor hoje à noite, porque Ele já conhece todas as coisas. E antes que você chegue lá, entenda, Deus já chegou primeiro. Deus está na sua frente, porque Deus tem a sua história na palma da sua mão. Então não precisa ficar desesperado, não fique preocupado, descanse nos braços do Senhor, porque Ele tem cuidado de todos os detalhes. José estava sendo preso, José estava sendo injustiçado, José estava sofrendo por algo que ele não cometeu, José estava sendo jogado na prisão, mas em tudo isso o texto nos mostra a mão de Deus sobre a vida de José. E como esse Deus não mudou, essa mão também está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Descanse no Senhor. Coloque os seus planos no altar do Senhor. Deixe que Ele conduza, porque Ele com certeza vai chegar lá primeiro. E quando Ele chega lá, Ele prepara todas as coisas. Com quem você vai falar, como vai ser, porque é Ele quem move os corações. Mas observe, vai comigo para Gênesis 41. Gênesis 41. Veja o que diz o versículo 1. Gênesis 41, versículo 1 diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Ao final de 2 anos, 2 anos que José está preso, 2 anos que José está no cárcere, e aí o faraó teve um sonho. 2 anos se passaram. A montanha-russa subiu um pouquinho lá na prisão. José até que tinha algumas regalias. José era de confiança do carcereiro. José tinha algumas liberdades, mas José continuava preso. E ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Um sonho que você sabe a história. Um sonho que você conhece. Até porque nós usamos muitas vezes a expressão, tempos de vacas gordas ou tempo de vacas magras. E esse ditado vem dessa história, porque tem a ver com o sonho de Faraó. Faraó sonhou com vacas magras e vacas gordas. Faraó sonhou com espigas feias, e espigas bonitas, mas isso aqui não é o cerne da questão, não é o sonho de Faraó que está em questão, mas continua em questão, observando a linha da vida de José, continuando, dizendo para você que Deus estava com José, 2 anos preso, 2 anos esquecido, 2 anos que parecia que nada ia mudar. E olha, irmãos, quando nós lemos 2 anos, parece pouca coisa, Mas 2 anos na prisão é muita coisa. 2 anos de alguém preso a um leito de hospital, um leito em casa, ou uma pessoa que está debilitada, alguém que teve problema e que está agora preso a uma cama, 2 anos é muita coisa. 2 anos desempregado é muita coisa. 2 anos é muita coisa para quem está esperando. Nós lemos hoje a história em todo o conforto que nós temos. 2 anos se passaram, que legal, 2 anos, mas José sabia o que era 2 anos. 2 anos esquecido, 2 anos que José não conhecia essa história como nós conhecemos. 2 anos talvez José dizendo, meu Deus, e agora o que será de mim? 2 anos se passaram. Mas até no sonho de Faraó, Deus está escrevendo. Lembre-se, José ficou 2 anos na prisão, sem dever nada a ninguém, de forma injusta, mas José ficou lá embaixo. Sabe o que me abençoa muito na vida de José? Fazendo esse estudo e pregando essas 2 mensagens, o que me chama a atenção é que José foi injustiçado. José já começou vendido por seus irmãos. José com tanto sofrimento. José com tanta tristeza, mas nós não encontramos um texto bíblico, José reclamando.
da vida. José dizendo: não é possível. José dizendo: como pode acontecer isso comigo? Por que não é com outro? Eu sou azarado, não é possível. Quando tudo vai bem, tudo desaba. O que está acontecendo? Não encontramos reclamação de José. Encontramos José seguindo a vida que Deus tinha preparado para ele. Gênesis capítulo 41. Veja versículos 9 a 13. 41, 9 a 13 diz assim: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. 2 anos depois, hoje eu me lembro. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. E cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas parece que nessa crise que estamos vivendo, algumas pessoas passaram a ser mais solidárias. Ou talvez elas já eram, mas não apareciam tanto. Sabe? Encontramos muitos corações generosos durante a pandemia. Mas tem um outro detalhe que eu quero falar para você nessa noite. Abrindo esse parênteses aqui, a forma que Deus usa é fantástica. Porque esse homem estava ali e ele lembrava do que é que José fez por ele. E ele estava trazendo uma solução para a vida do faraó. Esse homem também tinha a ganhar. Não sei se vocês têm visto na televisão, muitas vezes nos intervalos de programas, de jornais, diz assim: a empresa tal fez uma doação de tantos aparelhos, a empresa tal doou tantas cestas básicas, a empresa tal. Irmãos, ninguém faz nada sem interesse para ganhar algo em troca. Estava conversando com uma pessoa dizendo que quem entende disso pode concordar comigo, ou então me corrija, mas a maioria dessas empresas, o que eles vão ter lá de dedução no seu imposto de renda, quando eles conseguem beneficiar tanta gente, parece que é uma coisa grandiosa que estão fazendo, mas não é tanta coisa assim, e eles vão ter vantagem disso, sim. Mas não é porque eles vão ter vantagem que eu vou dizer: mas que coisa, hein? São terríveis. Ou então, não quero a ajuda dessa empresa, porque eu sei que eles estão fazendo com segundas intenções. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: até nas segundas intenções dos outros, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Quando as pessoas fazem pensando que é benefício próprio, elas não entendem que mesmo em que elas estão pensando em fazer o mal, Deus está usando muitas vezes o mal para abençoar os seus filhos. Esse homem estava ganhando prestígio, mas que coisa interessante. O foco desse pedaço do texto aqui não é, irmãos, não é o copeiro. Não é o copeiro. Esse texto aqui está mostrando que Deus, depois de 2 anos, não é que Deus se lembrou de José. Nesses 2 anos, Deus nunca se afastou de José. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não se apavore, porque Deus tem o controle. E esse homem então se lembra. Olha que ideia. Veja versículo 14 de Gênesis 41. Versículo 14: então o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Depois de 2 anos, lá estava José, não só simplesmente olhando para Potifar, mas agora já lá estava José, mais acima ainda. Irmãos, como é interessante que José tem na sua vida os altos e baixos, mas cada vez que José sobe, ele vai para uma posição maior ainda.
o faraó mandou chamar José. E José então, você já conhece o texto, eu não vou ler tudo. José então vai lá e diz o que é que significa tudo aquilo. Mas olha que interessante, veja o versículo 33. Capítulo 41, versículo 33. Olha o que José diz: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Olha que ideia! Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Coisa interessante na vida de José, ele não estava preocupado com a sua posição. Eu não consigo olhar para esse texto e ver José dizendo assim: ó faraó, procure agora, procure um homem aqui, um homem sábio, um homem inteligente aqui, olha para mim. Não! Encontramos agora José dando aquela ideia e despreocupado, porque José já sabia que ele não precisava mover nada para a sua vida, porque Deus estava cuidando dele, não precisava de jeitinho, não precisava induzir ninguém, não precisava trazer holofotes para ele, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Procure um homem, procure faraó, um homem criterioso, um homem sábio, coloque no comando. Que ideia! Quem seria este homem? Quem seria este homem? Veja o versículo 38 e 39. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Olha a pergunta de Faraó: será que vamos achar alguém como este homem? Que homem é esse? Homem criterioso? Homem inteligente? Homem que trocou de roupa? Homem barbeado? Homem que está bonito outra vez? Segundo o texto? Não. Faraó diz: vamos achar alguém como este homem. E o que eu grifei aqui foi: em quem está o Espírito de Deus? Não é se ele é bom, não é se ele é inteligente, não é se ele tem cursos, não é se ele é pós-graduado, não é isso que Faraó está procurando, porque Deus está no controle da história. E a pergunta de Faraó é: onde está esse homem? Qual? Em quem está o Espírito de Deus? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha, irmãos, que lição fantástica que nós temos aqui. Olha o que é que Faraó está dizendo. Faraó, ele coloca o que José disse no final. José disse, homem criterioso e sábio. E Faraó conserta. Deus está usando a boca desse homem. Faraó está dizendo, não é simplesmente criterioso e sábio, mas é um homem em quem está o Espírito de Deus. É um homem a quem Deus revelou essas coisas. Esse homem em quem está o Espírito de Deus, esse homem a quem Deus revela essas coisas, esse homem automaticamente ele é criterioso e ele é sábio. Não é porque ele é bom, é porque ele anda com Deus. Não é porque ele é inteligente, é porque Deus está com ele. Não é simplesmente porque ele sabe e tem muitas ideias, mas é porque o Espírito de Deus está com ele. Esse é um diferencial. Eu fiz questão de grifar essas duas falas: em quem está o Espírito de Deus e a quem Deus revelou. Aqui está o diferencial. Se você conhece a história, Faraó manda buscar entre todos os magos e sábios. Faraó manda buscar homens. Faraó manda buscar alguém. O texto vai dizer, e você pode depois em casa dar uma olhada. O texto vai dizer, Faraó diz, busque alguém, traga alguém que possa me revelar esse sonho, me traga alguém. Agora o reconhecimento
de que não era apenas alguém, e sim Deus. Não era alguém. Diante de um quadro, irmãos, tão terrível que estamos vivendo, toda essa mudança de rotina, tantos planos perdidos, sua agenda foi arrebentada, você não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe como será o final do ano, não sabe como será 2021, nós precisamos reconhecer hoje à noite, de que quem vai fazer a diferença na atualidade, não é quem guardou dinheiro, não é quem tem inteligência, não é aquele que consegue administrar bem, não é aquele que simplesmente se guarda, não é isso. Quem fará a diferença nesse tempo de pandemia são aqueles em quem está o Espírito de Deus. Esses farão a diferença. Você só fará a diferença porque Deus está contigo. Não é pelo que você é, não é pelo que você faz, não é nada disso. Deus usa a boca de Faraó para nos mostrar o diferencial. O diferencial é justamente em quem está o Espírito de Deus e através de quem Deus vai falar e agir. Eu quero caminhar para o final com vocês hoje à noite, dizendo, não seja aquele que lamenta, não seja aquele que resmunga, não seja aquele que reclama o tempo inteiro, não seja aquele que está sempre insatisfeito, não seja aquele que está dizendo, e agora, o que vai acontecer, o que será de nós? Não seja simplesmente aquele sobre o qual está o Espírito de Deus, e através de quem Deus vai agir. Deixe que nesse momento de dificuldades para alguns, você seja instrumento nas mãos de Deus. Seja instrumento para levar a paz onde não tem. Seja instrumento para dizer aos outros que Deus tem resposta para todas as coisas. Infelizmente, irmãos, até no meio dos crentes, está difícil encontrar aqueles que têm o Espírito de Deus. Quantos crentes apavorados, desesperados, enquanto que Deus quer nos usar para trazer a paz para um mundo que está em desespero. Com tudo o que aconteceu na vida de José, José não estava apavorado. José foi instrumento. Deus quer que nós sejamos instrumentos para dar respostas aos corações apavorados diante desse cenário desolador que nós estamos vivendo. Tanta gente apavorada, tanta gente desesperada. Não se esqueça que para alguns parece um detalhe, mas para mim e para você é tudo. Você tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Tem tudo. É interessante observarmos. Faraó pergunta, Faraó responde. Faraó pergunta, onde é que está esse homem? Faraó responde, nós temos esse homem. E aqui se dá a subida vertiginosa da vida de José. E eu quero encerrar com os versículos 40 a 45 de Gênesis 41. 41, 40 a 45. Diz assim, você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito.
E eu sei que muitos pregadores encerrariam essa mensagem hoje à noite, trazendo uma visão de prosperidade na vida de vocês. Eu sei que muitos pegariam esse texto e diriam: veja como José saiu de lá de onde ele estava preso e chegou agora a ser governador. Veja o que Deus fez na vida de José. Mas eu quero dizer para você hoje à noite que a ênfase aqui não é prosperidade, que o objetivo aqui não é prosperidade, mas é que se você lembrar da mensagem do domingo passado e acrescentar a mensagem de hoje, você vai ver que a vida de José parece um eletrocardiograma, não é verdade? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o tempo inteiro. Então não adianta nós pegarmos o primeiro versículo que comecei a pregar domingo passado e depois usarmos o último e começar a fazer aquele auê todo dizendo que isso aqui é prosperidade. Não, isso não é prosperidade. Isso aqui é Deus escrevendo a história do seu povo. Isso aqui é Deus pegando a vida de José e contando para nós como é que ele estava preparando tudo e mostrando para nós que assim como José, nossas vidas também têm altos e baixos e que o importante não é a prosperidade, não é o tempo do alto ou o tempo do baixo, mas o importante, a ênfase principal, primeiro, Deus estava com José, Deus está conosco todo o tempo, seja na prosperidade, ou seja, nos dias difíceis, Deus está conosco. Mas eu quero concluir voltando com você. 37:2 foi a primeira leitura que eu fiz semana passada. O que eu pedi para você gravar, memorizar no início da pregação hoje. A frase que começa o versículo 2 diz: quando José tinha quantos anos? 17 anos. Quando José tinha 17 anos. Agora, movimento de Bíblia, vai agora, capítulo 41, versículo 46. 41, 46. Lembre-se, 37:2 diz: quando José tinha 17 anos. Agora, capítulo 41, versículo 46, diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Está assim na sua Bíblia? Versículo 2, ele tinha 17 anos. Agora, depois da prisão, ele já tem 30 anos. Muita água passou debaixo da ponte. Sabe qual é o problema dos crentes que estão pregando prosperidade nesse texto? É que eles querem tudo para ontem. Os crentes que pegam esse texto para falar de prosperidade, é que eles começam agora e eles acham que daqui a 90 dias Deus já fará um grande milagre e ele vai sair em cima de tudo. Não é isso. Deus trabalha com o tempo e Deus tem o tempo para todas as coisas. E se você me perguntar hoje à noite, que é a pergunta que muita gente está fazendo: quanto tempo vai durar a pandemia? Já perguntou isso? Quando é que tudo isso vai terminar? Eu não aguento mais. Eu tenho uma resposta. Se você está anotando aí, você já escreve, vou marcar aí. Eu tenho uma resposta. Não importa. Não importa quanto tempo vai durar a pandemia. Não importa quando é que isso tudo vai acabar. Sabe o que é que importa? É que o Senhor que estava com José é o mesmo que está com você. 17 aos 30 anos. Ele passou por altos e baixos, mas o Senhor estava com José. Não importa quanto tempo vai durar. O que importa, primeiro, é que o Senhor está contigo. Segundo, deixe que os outros vejam Deus em você. É só isso. Porque Deus está escrevendo a sua história.
e Ele não perde nenhum detalhe. Entenda isso hoje à noite. Clame ao Senhor para que Ele acalme o seu coração e você possa ter paz e que os outros vejam Deus em você. Porque é isso que Faraó viu em José. Com todo o sofrimento, Faraó conseguia ver Deus em José. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos orar. Vamos falar com o Senhor. Fale com Deus aí no seu lugar. Talvez os seus dias não tenham sido fáceis. E talvez você está até buscando uma pregação que pudesse te trazer essa ideia de prosperidade, de crescimento, de que tudo vai melhorar e de que você... Não é isso que eu quero dizer para você hoje à noite. Eu quero dizer para você hoje à noite é que mesmo que a sua vida esteja como a de José, cheia de altos e baixos, eu quero relembrar você nesta noite de que Deus é contigo. E eu quero convidar você a orar. Agradecer a Deus pela presença dEle. Convidar você a orar e dizer nesse instante: Deus, me perdoe, porque muitas vezes o meu coração é tão ingrato. Deus, me perdoe, porque às vezes eu fico tão preocupado ou tão desesperada que eu não consigo transmitir aos outros a paz que somente o Senhor pode dar e que eu posso transmitir. Deus, me perdoe, porque José passou por tantas dificuldades que não chega nem perto. O que eu passo hoje é muito pouco diante do que José passou. Me perdoe, Senhor, por reclamar tanto, por resmungar tanto e por não querer aceitar a vontade do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, olhar a vida diante da pandemia com essa convicção que o Senhor me falou nessas duas mensagens, com a convicção de que o Senhor está comigo e com a convicção de que eu devo mostrar o Senhor aos outros através da minha vida. Senhor, me atrai cada vez mais para perto de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Me ajude, Senhor, a não tentar dar jeitinhos, mas crer na Tua providência. Confiar de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Deus, ouve a minha oração nessa noite. Acalma o meu coração. E ajuda, ó Pai, tanto a mim quanto a meus irmãos a descansarmos no Senhor. Tenha misericórdia de nós. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, adoremos ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, louvor e glória. Vamos cantar ao nosso Deus nesse instante. Solte a sua voz, abra o seu coração, exaltemos ao Senhor encerrando esse culto.
Louvado seja o Senhor, amém? Esse é o nosso Deus, e eu gostaria que você fosse para casa com essa última declaração: independente das circunstâncias, eu o adorarei. Ele será sempre o meu Deus, e eu serei seu filho. E não esqueçamos de que Ele está escrevendo a nossa história. Deus de graça, nos conduza em paz aos nossos lares. Deus, nos ajude a confiarmos no Senhor a tal ponto que nós possamos descansar em Ti. Seja dentro de uma fonte sem água, como José estava sendo lançado por seus irmãos, seja servindo como escravo na casa de Potifar, seja dentro de uma cadeia, lançado de uma forma injusta, ou seja como um governador do faraó. Não importa, Deus, não importa onde o Senhor permita que nós cheguemos. O que interessa e o que eu peço ao Senhor é que o Senhor nos lembre todo o tempo de que o Senhor é conosco. E mais do que isso, de que temos a responsabilidade de demonstrar essa fé para que os outros vejam o Senhor em nós. Deus, não sabemos o que nos aguarda amanhã, ou mesmo ainda hoje, nem tampouco durante a semana. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor não perdeu o controle. Então nós queremos Te adorar, independente das circunstâncias. Nos dê uma semana na Tua paz, mesmo com lutas e problemas, que a Tua paz possa reinar em nossos corações, em nossos lares, em nossos afazeres. Confiamos em Ti para isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, após sua oração em particular, estamos despedidos. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus.